E aí, galera? E aí? E aí, o que vocês marcam? Hã? Galera, a resposta dessa questão é letra E. Beleza? A resposta dessa questão é a letra E. O que acontece aqui? Ele diz o seguinte: segundo a Constituição da República, e eu esqueci de falar uma coisa com vocês, esqueci mesmo, quero que vocês me perdoem. Anotem aí, pessoal. E aí eu volto para a questão daqui a pouco. Base do direito administrativo. Base do direito administrativo. Vocês, a partir de hoje, quem não faz, quem está pensando em se preparar para esse concurso da Polícia Civil, Constituição Federal, do artigo 37 ao artigo 40. Isso. Tem que saber, tem que estudar, tem que estar com isso na massa do sangue. Do artigo 37 ao artigo 40. Constituição Federal de 88. Eu tenho que saber artigos 70, 71 e 74, que é o que caiu na prova, que eu vou comentar com vocês. Beleza? Então, isso aqui vai ser leitura de vocês a partir de hoje. As duas coisas. O que acontece com a Polícia Civil? Pessoal, desculpa, deixa eu voltar na introdução aqui do direito administrativo. O direito administrativo é um dos ramos do direito que mais dá trabalho para estudar. Sabe por quê? Quando a gente entra no direito penal, existe um código penal que já diz ali tudo. Só não diz o que é crime. É maneiro que quando criaram o Código Penal brasileiro para julgar os crimes, ninguém conceituou o que é crime. E aí você vê conceitos doutrinários do Rogério Greco e tudo mais. Não, o nosso direito brasileiro, ele é fundamentado no direito inglês, francês, italiano e alemão, principalmente esses, com maior influência do direito francês, né? Artigo 5º, 6º e 7º é direito francês purinho. Então, o que acontece? Quando você estuda direito penal, você vai no Código Penal. Ah, eu quero saber quais são os crimes contra a administração pública. Está lá, artigo 315. Aí você tem peculato, malversação, concussão, corrupção passiva, uma série de coisas. Os 12 crimes contra a administração. Está lá no código. Ah, eu quero estudar processo penal. Código de processo penal. Ah, eu quero penal militar. Então existem... Ah, eu quero estudar direito civil. Código civil. No direito administrativo não tem código. O direito administrativo, ele se emoldura de uma penca de leis e doutrinas. Então, quando eu estou estudando, por exemplo, para a Polícia Civil, eu tenho que ler. Muito, muito. Autores, os principais que as bancas costumam cobrar. Eli Lopes Meireles, isso aí é clássico. O Eli Lopes Meireles. O próprio Carvalhinho, José dos Santos Carvalho Filho. Não. Serve. E para quem não sabe aí, o Carvalho Filho foi um dos que fizeram o prefácio do meu livro. Comentou, fez o prefácio do meu livro. Então, e eles, cara, cai pra caramba a doutrina dele no concurso. Outro que cai bastante. Maria Silvia Zanella de Pietro. Maria Silvia Zanella de Pietro. Cai.
Esses três são os principais, mas você vê ainda alguma coisa, Marçal Justem Filho, você vê, de vez em quando eles pegam Celso Antônio Bandeira de Melo, Gustavo Barquet, ou seja, tem vários hoje doutrinadores, mas os principais aqui, ó, se vocês seguirem essa linha e mais as leis, né? Lei 8429, improbidade administrativa, as leis que são estaduais de regulamentação, lei orgânica da Polícia Civil, pronto, vocês vão estar bem preparados para fazer a parte de direito administrativo, que a princípio acho que vai ser eu até o professor, né? Estamos decidindo aí, não sei, tem um outro professor aqui que maluco é sinistro, Carlos Henrique, se eu tiver tempo eu pego a turma, se eu não tiver tempo vai ser ele, o moleque é bom pra caraca. Ele já é formado em Direito, é inspetor também da SEAP, dá aula aí em diversos cursos preparatórios aí, então se for eu, se for ele, vocês vão estar aí bem pra caramba. Então, isso aqui. Então, galera, como eu prometi, vamos voltar aqui para a questão, porque essa questão aqui, ela tá aqui, ó. Ela está aqui. Segundo a Constituição, o Poder Legislativo pode controlar determinados atos da administração pública e exercer a fiscalização contábil, financeira e orçamentária do seu respectivo ente federativo, com o auxílio do Tribunal de Contas. Olha o bizu que eu vou passar para vocês. Olha o bizu que eu vou passar para vocês. Isso aqui é para vocês não esquecerem mais. Galera, preste atenção num detalhe que eu vou explicar. Eu vou dar uma introdução de direito financeiro agora para vocês poderem entender a questão. Poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Quem é o responsável por elaborar o orçamento que todo ano aí vai para construir, pagar, fazer e acontecer? Quem elabora é o presidente da República. Esse cara elabora o orçamento. Ele elabora. Então, como que é feita essa elaboração? Todo mundo manda para ele as suas necessidades. Ó, eu quero comprar isso, quero construir aquilo, quero contratar, quero fazer... Quero fazer, quero acontecer, quero não sei o que, quero não sei o que... Quero não sei o que lá, quero isso, quero aquilo, então tá lá. Esse cara elabora. Só que o seguinte, ele tem que mandar para cá a proposta de lei para que o legislativo possa então aprovar. O presidente não manda em nada no país. Quem manda é o Congresso Nacional. Por isso que nós somos um presidencialismo disfarçado. Na verdade, o Brasil é parlamentarista, porque o Bernardo Cabral, o ministro, quando escreveu a Constituição, a proposta era ser parlamentarista, mas o Sarney não quis. Tanto é que se nós formos lá estudar o final da Constituição, os atos das disposições transitórias constitucionais, a DTC, está lá previsto que em 93 haveria um plebiscito, e as pessoas decidiriam o que elas queriam, e a galera quis o presidencialista. Disfarçado. Então esse cara manda para cá e o legislativo então aprova. Quando eles aprovam a distribuição do dinheiro, esse cara aqui exerce o que a gente chama de controle externo. PPA, LDO e LOA, eles exercem o controle externo. Então, tudo o que acontece no Brasil na parte contábil, orçamentária e financeira, quem controla é o Poder Legislativo. Só que o seguinte, com o auxílio de quem? Do Tribunal de Contas da União, ou Tribunal de Contas do Estado, ou Tribunal de Contas do município. Está aqui, Tribunal de Contas.
Então, Rodrigo, eu tenho que saber exatamente qual é a função de cada um, tão detalhadamente, não. Mas ler os artigos 70, 71 e 74 para poder entender o que eles fazem, perfeitamente. Fala aí, meu irmão. Não tem poder de vetar, não. Na verdade, o que o tribunal faz, quando o tribunal toma uma atitude, eles têm que encaminhar tudo para o Congresso, ou para a Assembleia Legislativa, ou para a Câmara Municipal, dependendo da esfera, para que eles autorizem. Então, o tribunal, ele é um braço do Poder Legislativo, só que ele é um órgão independente. Ele também sanciona, ele controla, ele fiscaliza, ele tem poderes típicos de Estado. Só que ele está sempre debaixo da asa do Congresso. E, inclusive, ele não pode julgar atos do presidente, as contas do presidente. Ele apenas aprecia e quem julga é o Congresso Nacional. Isso na esfera federal. Beleza? O Congresso Nacional? Como que o nosso parlamento é constituído? Posso apagar aqui, pessoal? Como que o parlamento ele é constituído? Né? Ele é um órgão independente, ele está subordinado a ninguém. Ele está subordinado a ninguém. Mas eu vou te falar uma coisa. O Carvalho Filho defende isso. Esse é um conceito doutrinário. Inclusive, muita coisa eu bato de frente com o Carvalho. Né? Eu converso sempre com ele. E, tipo assim, tem coisa que eu não concordo. Mas tipo assim, mas ele tem um nível de conhecimento muito amplo. Então, o que ele escreve são coisas que estão na mente dele. Então, é muito difícil. Por exemplo, se eu mandar cada um aqui desenhar um palhaço, vão sair palhaços diferentes. Porque todo mundo sabe o que é palhaço, mas cada um tem uma visão, uma maneira de expor. Mas, ao meu ver, esse conceito doutrinário de que o tribunal ele é um órgão dependente ou específico do Poder Legislativo, eu não concordo. Entendeu? E outros doutrinadores também não concordam. É minoria, exatamente, porque o entendimento majoritário é de que o tribunal, ele... Cara... mas eu vou... Tudo bem? Bom dia. Pessoal, então vou contar uma historinha rápida para vocês. Coisa rápida, né? Eu acho que ninguém aqui sabe como surgiu o Tribunal de Contas, né? Então eu vou contar essa história para vocês. O segundo presidente que o Brasil teve após a independência foi o Marechal de Ferro, Floriano Peixoto. Floriano Peixoto, ele era um cara escroto. Ninguém podia discordar dele. E ele era o cara do cerol. Ele passava um cerol fininho, né? O Rui Barbosa... O Rui Barbosa foi uma das mentes mais brilhantes que o Brasil teve. Foi um cara que ele chegou um dia para representar o Brasil lá em Haia, na Holanda, e ninguém dava nada por ele, baixinho e tal. E ele falou assim, pessoal, eu sou ministro, porque ele era ministro aqui no governo do Deodoro da Fonseca. E ele falou assim, pessoal, vocês querem que eu fale em quê? Em francês, em inglês ou italiano? Ninguém estava nem para ele. Ele então falou, vou fazer o discurso na língua nativa do meu povo. Ele discursou em Tupi-Guarani. Sacaneou todo mundo. Ninguém entendeu nada do que ele falou. Vocês podem procurar isso. Esse cara, ele entendia que deveria ter um órgão independente que controlasse o presidente.
Porque o presidente, por ser um marechal, ele não podia ter todo o poder nas mãos como era no absolutismo. O Brasil estava sob influência da Revolução Francesa. E ele foi o cara que idealizou um tribunal de contas. Ele conseguiu que fosse promulgada a lei que criasse o Tribunal de Contas. Esse Tribunal de Contas deveria ser, então, independente. Só que o seguinte, se vocês que estudarem a história, vocês vão ver que o Deodoro da Fonseca, em 1891, ele pediu baixa, não aguentou, renunciou. Quem assumiu foi o Floriano Peixoto. E quando Floriano Peixoto assumiu, tinha sido criado o Tribunal de Contas. E aí ele nomeou um camarada chamado Cerzedelo Correia. Para ser o ministro do Tribunal de Contas da União. Só que o que aconteceu? O Cerzedelo Correia reprovou as contas do Floriano Peixoto e botou o Floriano Peixoto na bola com o Congresso, com o Parlamento. O Floriano Peixoto, naquele dia, quando tomou conhecimento de que ele teria que prestar contas das contas públicas, ele ficou bolado e mandou chamar o Cerzedelo Correia. Vem cá, filhão, não estou entendendo. Que parada é essa aí? Você reprovou as minhas contas. O Cerzedelo Correia falou assim para ele: presidente, quando o senhor cumpre a lei, eu lhe sou subordinado. Quando o senhor descumpre, eu lhe sou superior. Porra. E falou isso para quem? Floriano Peixoto. Naquele mesmo dia, ele foi exonerado. E aí, o Tribunal de Contas, a mentalidade era de que ele não poderia ficar debaixo das asas de ninguém, para que ele pudesse ter independência para trabalhar. Como a nossa Constituição Federal, ele deu o poder ao Congresso de ser o controlador, os auditores do Tribunal de Contas, então, prestam serviço para o parlamento. Eles têm uma lei orgânica que dá a eles um poder de polícia, que eu vou comentar. Vou explicar o que é isso. Mas eles não são órgãos que fazem parte do parlamento. Eles trabalham em conjunto, trabalham em paralelo. Então, por isso que a Dilma rodou. Ainda está uma briga para saber aonde que vão encaixar o COAF, porque na verdade o COAF, esse conselho, né, esse conselho financeiro, ele já esteve no Ministério da Economia, saiu do Ministério da Justiça, então o Supremo Tribunal está decidindo o que fazer com o COAF. Na verdade, o parlamento tem que aprovar uma lei. O COAF deveria ser como Ministério, como Tribunal de Contas, deveria ser independente. Deveria. Por quê? Porque todos os órgãos, Ministério Público, Polícia Federal, Tribunal de Contas, que investigam, eles devem ter independência para trabalhar, para que eles não fiquem à mercê do jogo político. Entende? Então, quando a gente fala de Tribunal de Contas, se cair na prova, ele não exerce o controle externo. Ele auxilia no controle externo. O controlador é o parlamento. Fechou? Bom, cai muito. E agora vocês já sabem até como é que foi criado o Tribunal de Contas. Galera, eu nem sei que hora que está dando aqui, quanto tempo está dando, que eu quero explicar uma coisa para vocês. Vai dar para eu explicar, tem 45 minutos ali, que eu não posso passar de 1 hora na gravação. Isso, eu vou explicar primeiro uma outra coisa aqui, bom, deixa eu anotar aqui, ó. Constituição
do Congresso Nacional, para eu não esquecer de te explicar isso. Primeira coisa, pessoal, que eu quero explicar para vocês, que faz parte da introdução, é fontes do direito. Fontes do direito. Isso é conceito doutrinário, mas o que eu vou passar para vocês é entendimento majoritário. Nós temos uma chamada fonte primária e nós temos uma chamada fonte secundária. Na fonte primária, nós temos a Constituição Federal, as leis e os decretos. Só que o seguinte, ao lado das leis, nós temos aqui a medida provisória e nós temos as súmulas vinculantes. Medida provisória e súmulas vinculantes. Daqui a pouco eu falo da secundária. Pessoal, a Constituição Federal, ela está no topo de todas as outras normas. Por quê? Porque eu vou explicar para vocês agora sobre ordenamento jurídico. Eu falei que vocês iam ficar com a cabeça inchada. Para quem estuda direito constitucional, né, o nosso ordenamento jurídico brasileiro, ele foi baseado no direito alemão. O nome dessa pirâmide aqui é pirâmide de Kelsen, né? Pirâmide de Hans Kelsen. Vou botar o nome do bruxinho aqui, ó. E esse cara entendia que existe uma hierarquia, um ordenamento, para que as coisas pudessem ficar alinhadas, pudessem ficar ordenadas. Então, no topo, nós temos aqui a Constituição Federal. Acima da Constituição Federal, só Deus. Ou, de vez em quando, Gilmar Mendes, né? Eu não falei isso. Deixa eu ver se está gravando. Ai, meu Deus do céu. Entendeu? Então, infelizmente, tem nego que hora que pega a Constituição Federal assim, ó. Infelizmente. Mas a Constituição, ela é chamada de lei maior ou carta magna. Por quê? Porque ela é a base para todas as outras normas. Abaixo da Constituição Federal estão os tratados e acordos internacionais. Supralegal ou infraconstitucional, né? Aqui nós temos as leis. Leis complementares, leis ordinárias, e aqui está em desuso leis delegadas, né? E aqui embaixo nós temos todos os atos administrativos. O principal deles, o decreto, os decretos. Então, olha só, daqui a pouco copia. Presta atenção, pessoal, daqui a pouco eu deixo copiar, porque eu quero que vocês agora, attention please. Quando a gente olha para a pirâmide de Kelsen, a gente observa uma coisa muito simples. Constituição, tratados e acordos e leis, isso está dentro da competência do legislativo. Abaixo das leis estão todos os atos do executivo. O que significa isso, Rodrigo? Que um decreto nunca vai poder se sobrepor a uma lei. Isso significa que o presidente, o governador e o prefeito nunca vai poder fazer nada que a lei não defina. Observem vocês por que o nome é poder
executivo, porque o que os caras determinarem no parlamento, ele vai executar por meio de atos administrativos. Então, quando a gente pega isso e traz para cá, quando um juiz ele vai julgar o mérito de uma questão, primeira coisa que ele vai é na Constituição Federal. Está na Constituição? Não, não está. Vamos nas leis. Não está nas leis, vamos então nos decretos. Essa é a ordem da fonte primária do direito, por causa da pirâmide de Kelsen, do ordenamento jurídico. Normas constitucionais, normas infraconstitucionais, normas legais, normas infralegais. Aqui nós chamamos tanto de infraconstitucional como de supralegal, porque está acima da lei. Então esses termos infra e supra, vocês vão tomar muito cuidado com isso e vão